Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Open Tecno. Hoje temos aqui no canal um projetor, mas não é um projetor qualquer. Temos o XGIMI HAALO, mais um projetor super completo que é capaz de exibir imagens em 1080p, com até 700 lumens. Possui bateria que permite levá-lo a qualquer lugar e assistir ao nosso conteúdo favorito por até 2 horas e 30, e tem um áudio muito bom, com alto-falantes assinados pela Harman Kardon. Neste vídeo vamos ver o projetor por completo, vou contar algumas características e depois vou tentar mostrar como ele se vê, como se ouve e quais sensações transmite este XGIMI HALO+. Vamos começar falando sobre o seu design. Ele tem um design muito compacto, muito portátil e com dimensões de 17 centímetros de altura, 14 centímetros de profundidade e 11 centímetros de largura. Pesa 1,6 kg, então imaginem 1,5 kg de macarrão. Basicamente, pesa pouco, é portátil e cabe em qualquer mochila para excursão, acampamento ou viagem. É ótimo para levar à casa de amigos, como em uma final de futebol. Inclusive, se quisermos, nem levamos o carregador porque ele tem bateria. A construção dele é majoritariamente em plástico. E temos as laterais e a parte frontal com algumas linhas leves que estão gravadas nesse material, que na verdade fazem com que ele não seja completamente liso e dão um toque um pouco mais premium na estética. Essas lâminas permitem que o ar entre e saia pela traseira, resfriando todos os componentes do dispositivo. Na parte traseira, encontramos o conector de energia e o de fones de ouvido, ou para um sistema de som HDMI e uma USB para conectar pendrive com filmes ou o que quiser. Botão de ligar, na parte superior os de volume e na parte frontal os de pausa e reprodução. O sensor do qual vamos falar agora e depois um pequeno, por assim dizer, também sensor que vai nos ajudar com o autofoco e o enquadramento, basicamente trapezoidal, ou seja, que a imagem permaneça sempre retangular. Na base, vamos encontrar uma junta de borracha que vai ajudar para que o dispositivo não se mova, não transmita vibrações para uma mesa ou uma estante onde o colocarmos. Depois há um pequeno elevador para ajustar o ângulo do dispositivo e uma rosca típica de tripé para poder colocá-lo em qualquer lugar. Em um tripé, como o que está segurando a câmera agora, vamos falar sobre a qualidade da imagem. Temos um sensor Full Alta Definição 1920 x 1080 pixels, que oferece uma resolução muito boa. Hoje em dia, muitos podem pensar que precisamos de 4K, mas no final, muitas coisas como por exemplo os projetores, não são pixels que vemos de fato, e sim, no final, vamos ver uma imagem projetada. Que sensação isso nos dá? Porque diferente de um monitor, não vemos os pixels claramente e a resolução maior não é tão perceptível. Nesse caso, não dá para notar se é 1080p ou Full Alta Definição. A imagem fica espetacular para o tamanho que eu vou falar agora que ele projeta. Temos um brilho de 700 lumens. Eles tinham apenas 300. Este projetor vai permitir, por exemplo, assistir conteúdo mesmo que a persiana do nosso quarto esteja um pouco aberta ou haja alguma poluição luminosa. Claro, ainda é um número que não é de um projetor super profissional, que mesmo com a janela aberta durante o dia, a gente consiga ver o conteúdo corretamente. Não, mas aqui teremos brilho suficiente. Usei em 50% e já foi mais que suficiente. Depois usa a tecnologia DLPS, pesquisei e basicamente o que acontece é que projetamos a imagem a partir de vários reflexos que são feitos em espelhos dentro do projetor. O que essa tecnologia nos oferece? Bem, acima de tudo, nitidez e contraste, que no final nos dá uma sensação de maior qualidade de forma geral. Contamos com High Dynamic Range, 10, o que significa que teremos mais contraste entre as sombras e os destaques. E também contamos com o padrão Hybrid Log Gamma desse mesmo High Dynamic Range. Tamanho de projeção, e isso é importante. Vamos poder projetar conteúdo entre 40 e 200 polegadas. Como vamos conseguir isso? Bem, afastando ou aproximando o dispositivo da parede ou da tela onde queremos projetar. Agora, o que a marca nos diz é que recomenda que a projeção seja feita entre 60 e 120 polegadas. Por quê? A qualidade será ótima, as cores melhores e a sensação final de qualidade muito superior. Ainda assim, podemos usá-la em outras faixas. De 40 a 60 e de 120,
a 200 polegadas, mas para a máxima qualidade, o ideal é entre 60 e 120. Sobre as cores, sinceramente, me surpreendi. A imagem ficou ótima. Não tenho críticas pelo preço e acho que esse sensor é bem feito e vale a pena. Sobre o som, há 2 alto-falantes Harman Kardon, renomados no áudio com 5 watts de potência cada. Temos um som muito bom, não precisamos configurar nada e me surpreendeu o quanto ele é potente, mesmo sendo um dispositivo pequeno. Visto de fora parece uma prefeitura, não uma casa. Quem me conhece há anos sabe do meu interesse pelo conteúdo de vídeo. Casas, podemos usá-lo para assistir conteúdo com áudio Dolby Audio e também podemos usá-lo como alto-falante externo para nossa casa. No entanto, acho que o que faz mais sentido é, por exemplo, se tivermos uma barra de som profissional que oferece graves muito potentes, saibam que podemos conectá-la via Bluetooth. Agora, funções inteligentes. Aqui temos várias. Primeiro, o autofoco é muito bom. Vocês podem contar a qualquer momento que, se moverem o dispositivo, ele vai focar a imagem instantaneamente e de uma forma super precisa. Depois, há a correção de distorção trapezoidal, que é exatamente isso. Olha, se a gente inclinar muito o projetor, a imagem ficaria deformada desse jeito. Certo? Então ele se encarrega de, nessa projeção que consegue fazer, deixar a imagem completamente retangular. Em resumo, ele se adapta a qualquer ângulo que colocarmos na parede e faz o autoenfoque perfeitamente. Sobre isso, ele também é capaz de detectar obstáculos. Por exemplo, se estamos em uma sala e temos um vaso perto da parede, ele vai deixar a imagem um pouco menor. Dessa forma, ele evita esse obstáculo e não projeta a imagem sobre ele. Percebi que isso vem desativado por padrão. Deixei assim porque não há obstáculos na minha parede, mas é bom saber que vocês podem ativar a detecção de obstáculos. Ele consegue detectá-los. Um ponto muito positivo é que, já comentei, ser um dispositivo com HDMI e USB para diferentes arquivos multimídia. Para mim, o mais importante em um dispositivo assim é ter Android televisão. O que isso quer dizer? Isso significa que teremos acesso à Play Store e todos os apps, como no iPad, computador ou celular. Assim é possível instalar apps como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e HBO, ou aplicativos como, por exemplo, aqui na Espanha, de canais de televisão, como pode ser o aplicativo da Mediaset, o da A3 Player ou o da Rádio Televisão Espanhola. Claro, para isso ele tem conexão, além de Bluetooth, que eu já comentei antes, por Wi-Fi, para poder reproduzir todo esse conteúdo. E agora, um dos pontos também mais diferenciadores deste projetor é que ele conta com uma bateria integrada. Isso, no final das contas, permite que, por exemplo, a gente vá com uma van e queira projetar na parede ou na lateral da van um filme à noite, numa noite de verão que está bem agradável. A gente coloca umas cadeiras e pode usar o projetor sem nenhum tipo de conexão elétrica. Como funciona essa bateria? Então, temos umas 59 watts-hora, o que nos dá cerca de 2 a 2 horas e meia de reprodução de conteúdo. Com base em que isso funciona? Bem, com base no brilho que ajustamos na imagem, vai ser bastante sensível. E na verdade, quando a bateria vai ficando fraca, ela também diminui ou atenua o brilho com que reproduz a imagem, para economizar bateria. Agora, uma coisa importante é que o Android televisão acho que não está preparado para isso e não é capaz de mostrar qual porcentagem de bateria o nosso dispositivo tem. É algo que procurei de várias formas e não consegui encontrar. Vocês devem carregar o dispositivo quase ao máximo e esperar cerca de 2 horas de uso. No máximo 2 horas e meia de reprodução. Mas claro, se vocês quiserem usar de forma ilimitada, podem conectar usando o carregador que vem junto. Vamos falar um pouco sobre ruído, barulho. O projetor se comporta muito bem nesse aspecto. Ele possui menos de 30 decibéis de ruído e ajusta a velocidade do ventilador. Dependendo do que estivermos fazendo, se estivermos exigindo muito com uma imagem complicada, ele também precisa fazer processamento. Dá para ouvir que o ventilador aumenta as rotações, mas se estivermos com um protetor de tela, com uma imagem talvez projetando com um computador e outras coisas que exigem muito menos, você percebe que às vezes a velocidade do ventilador diminui um pouquinho.
Enfim, não é barulhento, mas é um projetor. No final das contas, gera ruído de qualquer jeito. Outro destaque que ainda não mencionei, o controle remoto incluso. Na verdade, é um controle muito legal com design moderno e tudo o essencial. Basicamente, os controles para navegar pelo menu, botões de configuração de home ou página principal, volume, e depois tem um botão para autoajustar o foco, no momento em que quisermos. Por outro lado, tem atalhos para YouTube, Netflix e Prime Video, que são as principais plataformas que uso. E depois temos um atalho que pode ser configurado do jeito que quisermos. Vocês veem que também vem uma pessoinha? É que esse projetor tem a possibilidade de configurar vários perfis para diferentes pessoas que queiram usá-lo. Por último, temos o botão com o assistente do Google, que nos permite, por exemplo, colocar uma música no Spotify ou reproduzir uma série. Agora vamos aos pontos fortes e pontos fracos, começando pelos fortes. Por último, também destaco o bom brilho com 700 lumens que permitem ver conteúdo mesmo sem ambiente totalmente escuro. No entanto, pontos fracos eu só encontrei um. Ele foi projetado para posicionar o projetor na altura dos quadris, como em uma mesa de jantar ou similar. Por que eu digo isso? Porque eu costumo colocar ele em uma estante bem alta. Espero que ele projete a imagem totalmente na horizontal. No entanto, ele a representa ou projeta de uma maneira já com um certo ângulo, ou seja, projeta para cima. E isso, no meu caso, me incomodou um pouco, porque, poxa, se eu quiser, eu mesmo coloco o ângulo no projetor, mas eu gosto que de fábrica ele já projete completamente na horizontal. Por fim, o preço que já comentei ao longo do vídeo, o preço dele gira em torno de 680 euros aproximadamente, é o que custa agora mesmo na Amazon. No entanto, se encontrarmos algum link mais barato, vamos deixar para vocês aí embaixo na descrição. Dito isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, qualquer dúvida deixem nos comentários que vamos responder o mais rápido possível. E dito isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!